Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 5. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos, mesmo assentados. Provérbios 21, 5. Vamos lá? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Mais uma vez, agora só vocês, vamos lá? Provérbios 21, 5, só as mulheres agora, vamos lá? Provérbios 21, 5, só os homens, vamos lá? Eu particularmente tenho sido muito edificado nessa jornada aí rumo à sabedoria em Provérbios. E olha que eu já li Provérbios, já ouvi Provérbios algumas vezes. E é interessante como que a Bíblia é tão dinâmica, tão viva. E a gente lê de novo e lições preciosas saltam novamente aos nossos olhos, para o nosso coração. É extraordinário. E me lembro a primeira vez que eu decidi ler a Bíblia toda, ainda na minha adolescência para juventude ali. Eu ficava maravilhado ao descobrir as Escrituras Sagradas, as histórias de Gênesis, as biografias, as grandes guerras e batalhas vencidas pelos exércitos no longo dos anos, as grandes batalhas de Saul, as grandes batalhas e vitórias de Davi. Na minha cabeça parecia assim, cena de filme, cada detalhe, cada momento, filmes de ação, de drama, suspense. E aí eu ia mergulhando e descobrindo a beleza das Sagradas Escrituras, a maravilha de descobrir o próprio Deus dentro delas, até que eu cheguei à história de Salomão. E na história de Salomão, o roteiro parece mudar, o enredo parece mudar, e de uma história que vinha com guerras, que vinha com batalhas, que vinha com dramas, que vinham com uma história de guerreiros lutando, de repente muda completamente. E logo de cara vemos um Salomão ainda jovem, um Salomão com medo de assumir um reinado, por ser ele filho de um dos maiores e mais aguerridos reis de Israel, Davi. Ele entra no cenário meio que tímido, ele entra no cenário medo de assumir o reinado após um grande líder, seu pai. Ele entra nesse contexto e creio eu que taquicardia, trêmulo, medo, temor de assumir um reinado em que na cabeça do povo não houve rei melhor do que seu pai Davi. E creio, meus queridos, que esse fora um importante fator para o rei Salomão, para esse menino ter chegado diante de Deus trêmulo, ter chegado diante de Deus com medo para fazer o pedido que ele fez a Deus. Eu quero sabedoria. Ele sabia que na cabeça do povo, por já anos e anos no reinado de Davi, a imagem era de um rei guerreiro, de um rei que não tinha medo dos outros povos, de um rei aguerrido. No entanto, também na cabeça do povo havia a ideia de um rei negligente com algumas coisas, principalmente no quesito familiar.
Então, mergulhando nisso tudo, vendo esse drama todo, eu creio, meus queridos, que Salomão deve ter pensado que, tipo assim, eu preciso de algo que vai marcar o meu reinado. Eu preciso de algo que vai fazer toda a diferença. E ele tem uma grande ideia. E ele logo oferece a Deus 1000 holocaustos. E até aquele momento, ninguém tinha feito isso. Nem seu pai Davi. Oferecer a Deus, de uma vezada só, 1000 holocaustos. Aí eu parei para pensar, e pensei assim, na cabeça de Salomão, ele já começou pensando grande. Ele já começou falando assim, eu tenho que sair na frente desse negócio. E aí, meus queridos, a primeira pergunta é, você pensa grande também? Como é que são os seus pensamentos? Porque quando nós olhamos aqui e paramos para pensar, será que nós não estamos limitados nos nossos pensamentos? Será que nós não estamos travados em alguma coisa? Será que nós ainda não pensamos o que Deus pode fazer em nós, na nossa vida financeira? E aí eu abro um parênteses que antes de Salomão prosperar, antes de Salomão ter abundância, antes dele ter pedido sabedoria e ter recebido sabedoria, riquezas e tantas outras coisas, ele fez um grande sacrifício para Deus, como ainda não existia na história. E a segunda pergunta é essa, será que você está disposto a consagrar a Deus coisas, vida, história, caminhada, antes mesmo da sua vida prosperar? E aí fecha o parênteses, e eu creio que foi nesse momento de consagração, de oferecimento, de holocaustos, de um grande evento ali, onde depois seria construído o templo, que a vida de Salomão deu uma guinada, e ele começou então a perceber diariamente a abundância de Deus sobre nessa vida, na sua vida, na sua história. E interessante que não foi uma guinada apenas no âmbito espiritual de Salomão, não, todas as áreas do reino, da vida de Salomão mudaram completamente, a partir do momento em que ele teve uma perspectiva diferente do próprio Deus e da própria vida. A prosperidade no reino de Israel alcançou, meus queridos, atingiu patamares estratosféricos, como se nunca tinha ainda ouvido em todos os reinos. E esse Salomão, ao prosperar, cheio de sabedoria, começa a falar, começa a ensinar, começa a escrever sobre várias coisas. E a sabedoria contida nessa nossa jornada no livro de Provérbios abrange exatamente todas as áreas e aspectos da nossa própria vida. Os provérbios abrangem aí peculiaridades em nós e na nossa história, na nossa caminhada, falando da natureza humana, falando da conduta de uma pessoa íntegra, falando de relacionamentos entre homem e entre o próprio Deus. E nós olhamos os provérbios e vemos como os provérbios tratam de assuntos tão variados. E muitas vezes um versículo não se liga a outro versículo, porque Salomão está tratando de vários assuntos, e aí nós não conseguimos ligar com o anterior, não conseguimos ligar com o posterior, versículos antes ou depois, e ele vai jogando gotas de sabedoria para nós. E nessa jornada inteira, hoje dia 21, a expressão do meu coração é: que jornada espetacular e extraordinária está sendo esse mês. Não sei se para você está sendo assim, mas eu tenho me deliciado, eu tenho me encontrado mais e mais nas palavras deste sábio.
E à medida que eu leio Provérbios, o Espírito de Deus chama a minha atenção para o Salomão, o homem mais sábio do mundo, que de certa forma teria a dizer para nós tantas coisas. E ao mergulhar e atravessar esse percurso e ter essa jornada toda, o que Salomão teria a dizer para nós sobre uma área tão importante, tão singular, tão ímpar, que é atacada pelo diabo, adversário das nossas vidas, que é a nossa área financeira, que é a própria prosperidade do povo. E aí a gente vê que Salomão se dedica a escrever sobre a vida financeira, sobre a prosperidade, e ele tinha, meus irmãos, autoridade para tal. Não era qualquer pessoa que estava escrevendo, porque ele ouviu da boca do próprio Deus. Quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, e ali o encontro de Salomão com Deus, e ele diante de Deus, trêmulo, cheio de temor, ele pede a Deus sabedoria, e Deus simplesmente diz para ele: eu vou te dar. Só que Deus fala mais, porque Deus faz infinitamente mais do que pensamos e pedimos, conforme o seu poder que opera nas nossas vidas. Então fala para quem está do seu lado: Deus pode fazer mais do que você está pedindo. Pode, gente, pode, acredite nisso. Deus pode. Salomão chega diante de Deus, naquele sonho que ele tem, naquela conversa com Deus. Salomão pede para Deus, Deus fala: pode me pedir. Ele pede sabedoria. Aí Deus chega para ele e fala assim: ok, você me pediu sabedoria, eu vou te dar. Aí esse Deus que é infinitamente mais, vamos aplaudir o Senhor, aplauda ele aí, aplaude. Não tem outro como o nosso Deus. Deus chega para ele e fala assim: Salomão, presta atenção. Aí os tambores dos céus, ele fala assim: ó, o ó é de mineiro, né? Presta atenção, rapaz, porque você me pediu sabedoria, e não riquezas, honraria, ou outras coisas qualquer, ele diz: lhe darei também o que você não me pediu, durante toda a sua vida. Para quem? A abundância de Deus pode ser por toda a nossa vida. Vamos repetir? A abundância de Deus pode ser por toda a nossa vida. Se ainda não teve abundância na sua vida até o dia de hoje, pode ser daqui até você morrer. E ele diz aqui, olha: durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras. Aí ele abre um aposto aqui e diz assim: mais do que qualquer outro rei. E na história dos reis, não existiu de fato nem antes e nem depois. Então quem está falando aqui sobre abundância, é alguém que experimentou a abundância. Quem está falando aqui que Deus é capaz de dar abundantemente, é alguém que estava imerso nessa abundância de Deus, o próprio Salomão. Então, meus queridos, baseados nessas verdades, nós podemos sim tratar esse assunto tão importante para nós e buscarmos pedir a Deus sabedoria para lidarmos com as questões financeiras e com a prosperidade da nossa vida. O texto sagrado que nós lemos, ele disse: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Vamos repetir? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ah, meus queridos, então isso significa que a abundância, o sucesso, começa na cabeça. Começa aqui primeiro. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que primeiro nasceu na cabeça de Deus, depois foi plantado na cabeça de Salomão, a ponto dele escrever: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ele quis dizer assim: olha,
um homem diligente que quer crescer e prosperar, ele planeja a sua carreira, o seu treinamento, a sua vida, os seus esforços, suas economias, seu tempo, sua agenda, sua história, sua caminhada e tantos outros fatores em volta à sua vida. Ele foca isso tudo para executar os seus planos, seus objetivos, seus sonhos na presença de Deus. E o resultado é, os planos do diligente tendem à abundância. Vamos repetir? Os planos do diligente tendem à abundância. E aí Salomão, ele segue a mesma linha dos capítulos anteriores, e ele vai fazendo uma contraposição, uma comparação. Quando ele diz que os planos de quem é esforçado vai conduzir à fartura, ao mesmo tempo ele diz que a pressa excessiva leva à pobreza. Ele ensina que o homem diligente é paciente nos seus planos, nos seus objetivos, nos seus pensamentos, nos seus esforços, e ele declara: esse homem vai ser bem sucedido, vai ser próspero. Em contrapartida, um homem preguiçoso, apressado, é impaciente nos seus procedimentos, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus anseios, no seu planejamento, e ele diz, vai ser levado ao fracasso. A contraposição que ele põe aí. Agora, Salomão que está escrevendo isso, irmãos, abismem agora. Ele escreveu mais de 50 provérbios sobre dinheiro e prosperidade, que são divididos assim: provérbios sobre trabalho e lucro, 10 provérbios, 10 versículos. Provérbios sobre a ganância e dinheiro, 9 versículos. Provérbios sobre honestidade e prosperidade, 9 versículos. Provérbios sobre o mau uso do dinheiro, obtendo dívidas, 16 versículos. Provérbios sobre poupança e investimentos, 13 versículos. Provérbios sobre confiar nas riquezas, 10 versículos. Aí eu parei para pensar, esse homem sabe o que está falando. E é diante disso, irmãos, que eu fiquei assim, pensando. Esse cara tem muito que nos ensinar no quesito financeiro. Inspirado pelo próprio Deus. Porque Deus também estava preocupado com a vida financeira de Salomão, com o reino, e preocupado com todos aqueles que iriam ler os provérbios de Salomão, posterior aí à sua geração. É por isso que nesse capítulo e nesse verso que lemos, ele diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. É baseado nisso então que precisamos planejar bem a nossa vida financeira. Então fala assim: eu preciso aprender a planejar a minha vida financeira. Ô, gente, e tem muita gente precisando mesmo. E aí nós não vamos consultar os grandes nomes do mercado financeiro para pedir conselho. Não desmerecendo os grandes nomes. Nós não vamos consultar os grandes nomes daqueles que são mega, power, plus investidores na bolsa de valores, para ver o que eles fizeram para a gente chegar lá. Não, nós não vamos perguntar e pesquisar naqueles grandes nomes da economia brasileira e internacional, não. Nós temos um manual extraordinário, uma pessoa que há mais de 3.000 anos atrás se dedicou a escrever sobre como planejar a vida financeira. E ao olharmos para Salomão, nós vamos ver os seus conselhos. Primeiro, tenha cuidado com os prazeres momentâneos. Tenha cuidado
com os prazeres momentâneos. Abra sua Bíblia aí, nesse capítulo de número 21 mesmo, que é o da jornada de hoje. Olha o capítulo 21. Olha ali o verso de número 17 desse capítulo de Provérbios 21, 17. Podem ler todos juntos, vamos lá? Olha que extraordinário. Ele está dizendo: quem ama os prazeres, empobrecerá. O que é isso, irmãos? E o primeiro destaque que nós temos aqui é justamente a armadilha do prazer. É exatamente uma advertência para aqueles que amam o prazer e pagam qualquer coisa pelo prazer. Aquela ideia da satisfação. Sabe como é que é? Você fala assim: mas eu mereço isso. Eu mereço. Esse negócio, na hora que eu comprar, na hora que eu fizer, na hora que eu pegar, na hora que eu ter, vai me dar um prazer assim, extraordinário. E aí, nesse amar o prazer momentâneo e muitas vezes instantâneo, Salomão está dizendo: vai empobrecer, vai perder dinheiro, vai perder recurso, não vai ser um bom planejador, não vai ser um bom gestor. Porque, meus queridos, a riqueza é fruto de um bom planejamento, com trabalho, dedicação. Em contraposição, a pobreza é fruto da curtição e da ostentação sem medir as consequências. As pessoas querem viver de prazer e com isso elas querem mostrar para as pessoas aquilo que elas não são, comprando coisas com dinheiro que elas não têm, para ficar bem na fita, para aparecer para todo mundo. Então, nós vemos uma coisa no Instagram e vemos outra coisa na vida real. Nós vemos uma vida ali no Instagram, bonita, rica, próspera, mas lá na gaveta do criado mudo, uma Bíblia de prestação, dívidas e tantas outras coisas. Então, meus queridos, nós vemos aqui que Salomão está dizendo: quem ama os prazeres, esse empobrecerá. Em vez de investir em coisas que de fato são importantes, em vez de gastar dinheiro em coisas que são importantes, em vez de pensar no agora e no depois, eles não pensam, não começa aqui na cabeça. Aqui na cabeça começa o desejo, o prazer, a vontade, e eu quero, e eu tenho dinheiro, e eu vou comprar, e eles não pensam. A pessoa não consegue pensar que soltar-se aos prazeres vai justamente levá-lo à pobreza. Então, nós precisamos começar a mudar o nosso pensamento. Põe a mão assim na sua cabeça e fala assim: eu vou mudar meu pensamento. Porque riqueza começa aqui, irmãos. Prosperidade começa aqui. Então pense naquilo que vale a pena. Invista naquilo que vale a pena. A prosperidade começa na cabeça. Nasceu a abundância lá no coração de Deus, na mente de Deus, e esse Deus implantou esse negócio em nós. Então nós precisamos. Agora, o amor excessivo pelo aqui e agora, o amor excessivo por comprar sem pensar, o amor excessivo pelos prazeres materiais, vai nos levar a enfrentar dificuldades financeiras. E Salomão está nos dando exatamente esse conselho para nos concentrar em construir riqueza e prosperidade de forma consistente, porque assim eu vou ter a bênção de Deus, e assim eu vou ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos viver uma vida, irmãos, mais simples. É possível. Fala para quem está do seu lado: viva uma vida mais simples. É possível.
É possível. É possível. Presta atenção, já dizia o velho ditado: galinha que anda com pato, morre afogado. Morre afogado. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Você está vendo o Instagram dos outros aí? Não é? Aí você fica vendo, fala assim, nossa, queria fazer isso também. Aí de repente a pessoa chega, né? Encontra com você durante a semana, fala, nossa, você viu minhas fotos e tal. Aí o seu coração já pulsa. Aí ela fala assim, vamos lá um dia, menino. Aí você fica, eu vou. Ah, morre afogado. Morre afogado. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com o que a gente deseja, com o que a gente quer. E que tipo de prosperidade nós queremos? Aquela que vai mostrar para os outros? Ou aquela que você sabe que você está tendo e ninguém precisa saber? Sabe, Salomão está dizendo exatamente isso para nós. Se você ama os prazeres, e geralmente quem ama os prazeres quer mostrar para os outros. Geralmente quem curte os prazeres tira a fotinha assim. Cuidado, irmãos. Cuidado. 2. Provérbios 21. Aí mesmo, na jornada de hoje. Provérbios 21. Vamos lá no verso de número 25? Olha lá o segundo conselho de Salomão para nós. Verso 25, podem ler todos juntos? O preguiçoso morre desejando. Segundo conselho do sábio Salomão é: não seja preguiçoso. Vamos repetir? Não seja preguiçoso. Põe a mão na sua cabeça assim, ó. Sai preguiça de mim, fala. Agora tem vezes que essa preguiça só sai com jejum e oração, que ela está agarrada. É só com jejum e oração. Marca 21 aí, vai lá no 10, Olha o Provérbios 10. Olha o que o sábio Salomão está falando, irmãos. Para o preguiçoso, olha lá. Capítulo 10, verso 4. Vamos lá, ele diz assim, olha, podem ler juntos? Em outra versão está dizendo para nós assim, o que trabalha, mas é preguiçoso no seu trabalho, empobrece. Olha para você ver. Você conhece alguém que é difícil para trabalhar, gente? Não precisa falar nome não, gente. Não exponha, entendeu? Não exponha. Você arruma um serviço para a pessoa começa a trabalhar, daí a pouco sumiu. Não dá certo. Arruma outro. Ah, vou te ajudar. Arruma outro. Também não vai. Arruma outro. Não vai. Arruma outro. Não vai. Ui. Vai para o céu então, hein? É isso que ele está dizendo para nós. Mas lá no coração ele deseja muitas coisas. Ele vê as pessoas prosperando, ele vê as pessoas indo para frente, ele olha para a sua situação e sente uma necessidade aqui, outra ali. Mas na hora de pôr a mão lá e arregaçar as mangas, não tem essa disposição. É por isso que o sábio vai dizer em uma outra versão, o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquece. Então a preguiça, presta atenção no que eu vou dizer, a preguiça anda junto com a pobreza. Vamos repetir? A preguiça anda junto com a pobreza. E não é só pobreza espiritual, é financeira não, gente. Pobreza espiritual, pobreza emocional e também financeira. Então o sábio Salomão está dizendo para nós, não seja preguiçoso. Agora você vai falar para quem está do seu lado. Não seja preguiçoso, filho de Deus. Ô, filho de Deus. Sai desse negócio, larga esse trem. Olha para frente.
Agora, irmãos, presta atenção. Claro, irmãos, claro que com certeza você já passou em algum momento da sua vida por um momento de preguiça. Você é ser humano, não é? Passou por um momento de preguiça. No entanto, isso não faz de você um preguiçoso. O sábio Salomão está dizendo para nós aqui, a ideia é que o próspero, para a gente ser próspero, você precisa largar a preguiça. Mas de vez em quando ela encosta. Mas ela não pode nos dominar. De vez em quando você não quer levantar. De vez em quando você não quer trabalhar. De vez em quando você... Não é assim? Com você acontece assim também, né? Pois é. Não quer dizer que você é preguiçoso. O que o sábio Salomão está dizendo assim, ó, não deixe a preguiça te dominar, porque senão você vai ser levado à pobreza. À pobreza. Agora, não se esqueça, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Então, preguiça nas costas da gente é pecado. É pecado. E eu e você precisamos entender isso. Independentemente do momento que nós estamos passando na vida, pode ser que a preguiça esteja nos dominando. Nós precisamos identificar e procurar ajuda verdadeira para cortar o mal pela raiz, o mal pela raiz. E se precisar de oração, nós vamos orar. Se precisar de uma oração mais forte, nós vamos fazer uma oração mais forte, para ver se essa preguiça sai desse corpo e te deixa em nome de Jesus. Não é assim? Então, se a gente observar bem, vai lá em Provérbios 6. Vai lá em Provérbios 6. O próprio sábio Salomão, ainda nesse assunto de querer que você seja abundante, que sua vida tenha a abundância de Deus, e falando contra o preguiçoso, no capítulo 6, olha aí o capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 6. Acharam? Diga amém. Ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Vamos repetir esse verso? Vai ter... Aí ele faz a gente parar para observar. E ele diz assim: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Verso 9, vamos juntos? Ó preguiçoso. Aí ele diz: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá o quê? A tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha o que ele está dizendo para o preguiçoso, irmãos. E o sábio está dizendo para mim e para você: não sejamos preguiçosos. Se a gente quer abundância na nossa vida, se a gente quer prosperar na nossa vida, nós precisamos ouvir o que o sábio Salomão está dizendo, e ele sabe do que está falando. Ele está dizendo: não seja preguiçoso. Terceiro, Provérbios capítulo 28, vai lá. Provérbios capítulo 28. Terceiro conselho para planejarmos bem nossa vida financeira, segundo Salomão, para termos abundância. Planejar para ter abundância. Olha Provérbios 28, verso de número 19. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Em outra versão diz: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Em outra versão ainda diz: quem lavra a sua terra sempre terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias viverá na miséria. Sabe, Salomão está dizendo para mim e para você que, olha, trabalhe com sabedoria. Trabalhe com sabedoria, vamos repetir. Trabalhe com sabedoria. E é isso que Ele quer de mim e de você, meus irmãos. Que tenhamos sabedoria para o nosso trabalho.
porque ele diz: quem trabalha terá sempre. Quem faz com que ali a sua terra seja trabalhada, e a terra que dá o fruto do pão, e ele fala: quem faz esse trabalho todos os dias, sempre vai ter comida, sempre vai ter fartura. E ele está pedindo: trabalhar na terra, fazer o negócio, precisa de sabedoria divina, precisa de sabedoria e conhecimento humano. Então ele está dizendo para mim e para você: olha, trabalhe, mas não basta apenas trabalhar, porque o trabalho, ele necessariamente não te leva à abundância e à prosperidade e à riqueza. Você quer fazer um teste? Tem quantos anos que você trabalha? Não é? Pode ter vindo prosperidade pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Mas a Bíblia diz que se a gente jogar semente na terra, ela produz de maneira extraordinária. Vamos pegar aí o exemplo da terra, do sítio. Esses dias estava eu e o seu Isaías fazendo a visita para Edith e para o Tião, lá no sítio. Aí sempre vem esses pensamentos: nossa, terra, olha o tanto de flores, frutos, e como a natureza ela reage de maneira extraordinária. Basta uma chuvinha, puf, é a terra assim, não é, Edith? A terra, puf, já solta a força dela. Aí o sujeito pega um grão de milho, ele joga na terra, ele cuida da terra, ele dá uma olhadinha lá e joga água, e vai cultivando, joga uns produtos ali, uns estercos, uns negócios para poder dar força. Aí esse grão de milho dá um pé de milho, irmão. Um pé de milho. Esse um pé de milho dá cerca de 2 a 3 espigas de milho. E fiquem abismados, uma espiga de milho, que surgiu de um grão de milho, dá cerca de 400 a 60 outros grãos de milho. Olha que abundância. Mas aí sabe o que o sujeito faz? Ele planta um milho, aí não tem sabedoria. Aí plantou, nasceu 3, ele já pega os 3, pica, leva para a panela, cozinha o milho, e depois passa a manteiguinha, e come, numa alegria, não é verdade? Aí come, tá. Aí ele olha para o pé de milho, está vazio. Tem que esperar mais 3 a 4 meses, para poder produzir de novo. Em vez disso, Salomão está dizendo: trabalho com sabedoria. Deu 3 espigas, come 2, pega as outras e planta de novo, porque daí a pouco você vai ter um ciclo de plantação de milho que nunca vai acabar. Vamos dar uma salva de palmas para a terra? Ó. Ô irmãos, eu peguei aqui um milho, mas o seu Isaías tem uma plantação de chia, seu Isaías? Como é que chama o negócio? Que você plantou lá, aquele negócio rosa, como é que chama? Bonito. Pitaia, seu Isaías, é pitaia. Faz a mesma coisa com a pitaia, faz a mesma coisa com o feijão, faz a mesma coisa com o arroz, faz a mesma coisa com qualquer plantação, irmãos. Se souber plantar no tempo certo, vai ter plantação o ano inteiro. É isso que ele está dizendo para nós: olha, o que lavra a sua terra terá pão em abundância. Abundância, trabalhe com sabedoria, vai fazendo as plantações, e aí eu digo para você: tenha mais de uma fonte de renda. É o milho, é o feijão, é a hortaliça, é o gado. Estou dizendo para você virar fazendeiro não, irmão, isso é só uma metáfora. Aprenda a fazer coisas. Hoje temos curso na internet de graça, tem um monte de coisa boa para você aprender, para você fazer. Fala para quem está do seu lado assim: larga essa preguiça e vai aprender, irmão, em nome de Jesus. Vai aprender. Então, transportando esse texto do sábio Salomão, tirando lá da plantação da terra, irmãos, o que você faz como empreendedorismo, como empreender, como fazer dinheiro, é a sua plantação hoje. E ele está dizendo: você quer ter abundância? Faz mais de uma coisa em nome de Jesus.
Tem gente que fica agarrado naquele negocinho ali, ó, naquele negocinho, e a coisa não vai. Aí sabe o que faz? Aí, olha o que o verso diz. O verso, em outra versão, diz assim, olha: quem lavra a terra sempre terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias viverá na miséria. Ou, em outra versão, vai dizer: quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Então tem gente que fica só naquele negocinho ali, aí começa a ter fantasia assim, ó: um dia eu vou ficar rico, um dia eu vou ganhar muito dinheiro. Quem já pensou isso aí? Não levanta a mão não é? Aí vê a mega sena da virada. Nossa, minha chance de ficar rico. Ainda vira assim na cara dura: pastor, se eu ganhar na mega sena, eu posso dar o dízimo na igreja? Falei: se não der, peca 2 vezes. Aí começa, gente, a inventar coisa, aí começa a cair em armadilha, fantasias. Porque presta atenção, olha, todo dia acorda alguém dizendo assim: hoje eu pego um trouxa. Hoje eu pego um trouxa. E vocês acreditam que todo dia acorda um trouxa? Todo dia. Aí os caras oferecem ali, olha, para você, fala assim: não, deixa 10 mil aqui, ó, que um mês vai virar 14 mil. Aí você fala: o quê? O cara que acordou para pegar um trouxa, e o trouxa que acordou para ser alvo do cara que vai pegá-lo. E não é que consegue, irmãos? Consegue. Porque ele está naquela ganância de ser rico, de querer prosperar rapidamente, mas não está trabalhando a sua terra, não está fazendo a coisa render direito, e de repente então, ele cai nessas armadilhas, nessas fantasias, e todo dia, gente, alguém pode chegar com uma proposta mirabolante para fazer o seu dinheiro render de maneira extraordinária, com juros estratosféricos, fora do mercado financeiro, e você fala assim: nossa, eu tenho que entrar nisso. Ei, isso é pirâmide. E muitas vezes, irmãos, muitos crentes estão caindo na falácia da pirâmide. Eu tenho cliente que, apesar de eu ter avisado, ele falou assim: Denilson, pastor, tem um negócio aí, ó, 5% ao mês, pastor, 5% ao mês. O que o senhor acha? É pirâmide, vai quebrar, não vai aguentar. Não, mas o cara falou que dá garantia, tem contrato, tem isso, tem aquilo, não vai aguentar, vai, coloca para você ver. Daqui a 3 meses você tenta tirar seu dinheiro. Não dá, porque vai quebrar. Avisei. Aí o ditado diz: quem avisa, perdeu. Por quê? Estava atrás de fantasia. O sábio Salomão está dizendo: saiba trabalhar que você prospere, saiba produzir que você prospera, saiba olhar para a terra que ela mesma vai te fazer prosperar, saiba olhar com sabedoria para os negócios que ele vai fazer prosperar. Tenha mais de uma fonte de renda que você vai prosperar. E aí, quando nós trabalhamos com sabedoria, irmãos, a vida financeira começa a ficar diferente. Com certeza começa a ficar diferente. Então, use a sabedoria divina para prosperar na vida, para a glória do Senhor. Paulo chega a dizer que os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns na cobiça caem e desviam a si mesmos, se atormentam com muitas dores. Ou seja, ele não está dizendo que o dinheiro é problema, pelo contrário, porque Deus que faz a gente prosperar, Deus que faz a abundância vir sobre nós. Mas como é que Deus vai fazer o insensato ser abundante? É por isso que o sábio Salomão está dizendo para mim e para você: aprenda
tenha sabedoria para gerir os seus recursos, tenha sabedoria para fazer a coisa andar, tenha sabedoria para arar a terra, tenha sabedoria para usar do seu trabalho um exponencial de Deus na sua vida, para você ser abençoado e tantas outras pessoas também serem abençoadas através do seu trabalho. Então, peça a Deus uma ideia. Peça a Deus uma ideia. Sabe por quê, irmãos? Cabeleireiro, eu falo sempre, cabeleireiro tem um monte, mas cabeleireiro cheio de Deus, só o crente. Dono de loja, tem um monte, mas dono de loja cheio de Deus, só o crente. Profissional liberal, tem um monte, mas profissional liberal cheio de Deus, só o crente. Então o crente já sai na vantagem. Eu tenho Deus, que pode me dar ideias extraordinárias, que pode fazer o meu negócio prosperar. Para quê? Para que Ele te use os seus recursos para a glória dEle. Então Ele está dizendo, busque essa sabedoria, trabalhe com sabedoria. Quarto, e eu creio que é o último, porque são mais de 50. Vamos lá, quarto, Provérbios 22, vai lá no 22. Vai lá no 22, olha, Provérbios 22. Capítulo 22, verso de número 7. Capítulo 22, verso 7. Agora podem ler todos juntos, vocês. Não seja escravo das dívidas. Vamos repetir? Não seja escravo das dívidas. Não seja escravo das dívidas. Ele diz, assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Meus irmãos, o bom gestor, o bom planejador, aquele que quer a abundância de Deus, a Bíblia diz que o plano do diligente tende à abundância, e não a busca de empréstimo que vai te levar à abundância, não. É fazer um plano de Deus. Então, evite ficar endividado. Vamos repetir todos. Evite ficar endividados. Mais uma vez. Coloca isso na cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a dependência financeira, seja do que for, é escravidão. O sábio Salomão está dizendo para nós isso aqui: o que toma emprestado é servo do que empresta. A Bíblia está dizendo para mim que não é bom pegar dinheiro emprestado, não é bom, pois senão vai ficar escravo de quem empresta. Então, dívida é inimiga da abundância. A dívida é inimiga da abundância, ela vai te levar para a escassez. Então você precisa aprender a não fazer mais dívidas. Agora a dívida também me coloca dentro do que o sábio Salomão disse. Porque quando eu encaro uma dívida, quando eu busco uma dívida, dinheiro emprestado, eu estou com pressa excessiva. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva me leva à pobreza. Quando eu vou atrás da dívida, o que eu estou fazendo? Quando eu encontrar uma dívida, eu estou apressado. Eu quero é para agora. Então eu preciso arrumar dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, é importante a gente colocar aqui a diferença entre dívida e conta a pagar. Tá bom? Diferente, dívida e conta a pagar. Vamos lá. A dívida é uma compra parcelada, aí você parcelou, e aí você deixou atrasar, e aí você ficou endividado. Conta a pagar, todo mundo tem. Quer dizer, pelo menos mortais como eu, né? Todo mundo tem um boleto para pagar. Todo mundo na fase adulta e alguns adolescentes estão encarando e conhecendo os boletos na vida. Sejam bem-vindos ao mundo. Entendeu? Então essas contas a pagar
elas não entram no quesito dívida, mas eu preciso ter sabedoria com as minhas contas a pagar, sabedoria divina, sabedoria de Salomão, e pedir a Deus, me ajude Deus. Por isso, irmãos, antes de fazer qualquer compra parcelada, é necessário orar a Deus. Você já orou? Perguntando para Deus, se pode? Você já orou perguntando para Deus, Deus, vou dividir em 60 vezes. Você já orou perguntando para Deus se pode contrair um financiamento? Deixa eu te dar uma dica. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Se Ele falar com você assim, não entra nessa não, porque Ele já viu o amanhã. Nós estamos vendo hoje. Por isso que o sábio Salomão está dizendo, olha, seja um bom planejador, porque o bom gestor, ele põe o joelho no chão, e ele pergunta para o pai, eu posso entrar nessa, Senhor? O Senhor está comigo? Nós vamos chegar juntos lá? Como é que está o negócio? Aí ele vai, pode ir que eu estou contigo. Aí, irmãos, vai. Agora, se você ficou na dúvida, e Deus disse não, não entra não. Porque se entrar, o negócio vai ficar feio, meses para frente. Claro, irmãos, claro, que possivelmente pode ter alguém aqui ou alguém nos ouvindo, que entrou numa dívida e teve que buscar dinheiro emprestado, porque passou por uma dificuldade, seja na saúde, em casa, algo aconteceu, inesperado, e ele não teve o que fazer, não conseguiu em outro lugar, e aí ele teve que pegar emprestado. Aí sim, esse a gente precisa até ajudar. Agora, por gostar de prazeres, para querer mostrar para as pessoas alguma coisa, para manter um nível social que não é o seu, para andar top das galáxias, entrar numa dívida, aí é irresponsabilidade fiscal e espiritual com a sua vida financeira, porque a dívida vai te levar à pobreza, e você pode perder aquilo que você adquiriu, se não tiver condição para pagar. Então nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus, Deus, vem comigo ou não, eu estou nessa, posso ir ou não? E se Deus falar não, irmão, não se preocupe, Ele abrirá portas extraordinárias para a sua vida, Ele fará milagres extraordinários, mas não entre numa dívida de longo, médio ou longo prazo, sem antes perguntar para Deus, posso Deus? Posso Deus? Agora se Ele falou que sim, beleza. Fora essas dicas, anote 3 aí. Primeira, lembre-se sempre que a dívida pode te levar à pobreza, mas não teve jeito. Dica antes de pegar dinheiro emprestado. Primeiro, pense antes de fazer o empréstimo. Será que eu realmente preciso fazer essa dívida? Será que realmente eu preciso desse item caro ou que está fora do meu padrão? Pense antes. Só faça se valer a pena. Segunda dica, fez a dívida? Coloque a dívida como prioridade de pagamento mensal. Pronto, é igual dízimo. Você tira todo mês antes de fazer qualquer outra coisa. Dívida é assim também. Eu tenho uma, então eu vou tirar todo mês antes de fazer qualquer outra coisa. Se eu adquiri uma dívida, ou se eu fiquei com a dívida agora, eu preciso colocar essa dívida como prioridade. Eu vou pagar a dívida primeiro, mesmo que eu, em vez de eu comprar 5 quilos de arroz, vou comprar só 3. E vou jejuar, orar, me consagrar a Deus alguns dias. Mas dívida é prioridade. Sabe por quê? Paulo vai dizer assim, ó, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Porque, irmão, se você pegar a dívida e não tiver condição, adquirir uma dívida, não tiver condição de pagar, assustem. Mas é a mesma coisa de você estar roubando do outro. Porque o dinheiro não é seu, ué. É do outro.
Então, quando você não paga, você está roubando o outro. Olha que coisa importante e necessária. Paulo falou: a ninguém fiqueis devendo. Fala isso para quem está do seu lado. A ninguém fiqueis devendo. A ninguém. Irmãos, presta atenção. E ficar livre de dívida é uma libertação. Libertação. Você poder falar assim: não devo ninguém. Seja pessoa mais pobre, seja pessoa mais ou menos, seja pessoa rica, ela dizer assim: não devo ninguém. Olha que coisa boa, coisa extraordinária. Terceiro, não exagere. O que é isso? Não tome emprestado mais do que você consegue pagar de volta. Não tome emprestado se você não vai ter como pagar. Para que você vai entrar naquela dívida? É só para dar mau testemunho como cristão. Então, nós precisamos entender, irmãos, que tem gente que gosta de uma prestação. Tem gente que gosta de ficar devendo 10 prestações de 10. Aí depois faz mais uma outra, 15 prestações de R$14. Aí depois faz 24 prestações de R$300. Aí vai acumulando que um monte de prestaçãozinha. Daí a pouco vira uma bola de neve. Aí não consegue pagar. Aí começa a escolher dívida. Aí escolhe aqui, não paga aqui, eu pego ali emprestado para poder pagar aqui, aí fica devendo de cá, mas ele vai aguentar, aí eu pego ali então para pagar o de cá, e aí vira uma bola de neve, e vive a vida inteira, devendo, e fica nesse negócio. Aí a minha pergunta é: você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que a pessoa a quem você deve está se agradando disso? Então deixa eu te dizer o que o sábio Salomão disse: a dívida não vai deixar você prosperar. A dívida não vai trazer abundância para a sua casa. Então pare hoje e pense hoje se vale a pena mesmo ter dívida. Sabe por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa glorificar a Deus. E para isso eu preciso de planejamento, e o sábio Salomão está falando isso desde o começo. Aí Jesus, sabedor disso, usou uma parábola e ele disse assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para planejar, para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Olha Jesus também falando: planeja, porque aquele que planeja bem, os planos do diligente, ele tende à abundância, ele pode prosperar. Então, quando eu vou sentar para planejar, irmãos, eu preciso pensar 3 coisas. Primeiro, quanto eu tenho, quanto eu ganho, e quais são os meus compromissos, se de fato nisso tudo eu vou glorificar a Deus, se de fato nisso tudo eu vou sair lá na frente melhor do que eu entrei. Então eu e você precisamos pedir a Deus responsabilidade. Pega na sua orelha assim, fala assim: tenha juízo, criatura, na sua, não é na dos outros não, na sua. Tenha juízo. Concluindo, irmãos, aqui. Você já conhece os poucos conselhos de Salomão, e tem mais de 50, depois você lê lá. Então, a pergunta é: você vai sair daqui hoje querendo aplicar isso, ou vai pensar: não tem jeito, para mim não tem jeito, eu não sei como sair disso? Lembra do sábio Salomão dizendo: olha, os planos do diligente tendem à abundância. Meu irmão, minha irmã, se você parar para planejar, dá sim. Se você parar para planejar com sabedoria, para viver dentro daquilo que Deus está te dando, para não dar um passo maior que a perna, porque alguns confundem passo maior que a perna do que fé. Às vezes não é fé, Deus mandou fazer 50 prestação, mas não cabe no salário. Como é que Deus mandou, gente? Então a gente precisa planejar, e planejar com sabedoria, dentro das nossas possibilidades. Deus pode fazer abundar e superabundar de tudo quanto é jeito, mas deixa eu te dizer, Deus
sabe o seu telefone. Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do seu coração. Se você começar a planejar como um servo de Deus, irmãos, Ele envia recurso do norte, do sul, do leste, do oeste, para chegar até você, onde você está, sem falar uma palavra. Ele faz um milagre acontecer de tal forma que você fica boquiaberto. Mas Salomão está dizendo: busque sabedoria divina. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus. Talvez você esteja aqui, ouviu tudo isso, e algumas coisas encaixaram exatamente em você. E talvez você esteja pensando assim: mas tem solução para mim? Tem, eu quero te dizer, em nome de Jesus. Busque a ajuda de Deus. Busque a ajuda de pessoas que possam te instruir bíblica e tecnicamente como administrar melhor o dinheiro que entra e que sai. Eu não tenho dúvida que você quer abundância na sua casa, mas você está fazendo plano? Você sentou para calcular? Você está sendo responsável com a vida financeira que Deus te deu? Você está evitando dívidas e vivendo conforme o seu ganho, as suas entradas? E diante disso tudo, você precisa sair daqui hoje e falar assim: eu preciso tomar vergonha na cara. Eu não vou deixar para depois, não. Eu vou começar um planejamento hoje, porque essa palavra do sábio Salomão, um homem inspirado por Deus, disse: os planos do diligente tendem à abundância, mas comprar apressadamente, me endividar apressadamente, me leva à pobreza. Então deixa Deus tratar a sua vida, seu coração. Para de olhar a prosperidade dos outros e tenha cuidado com os prazeres momentâneos que têm te assediado. Não seja preguiçoso. Põe a mão no arado, corre atrás. Com a ajuda de Deus, você vai prosperar. Trabalhe com sabedoria. Saiba usar a terra a seu favor. Saiba usar o seu trabalho a seu favor. Peça a Deus uma nova ideia, novas fontes de renda. E não seja escravo das dívidas. Ela te dominará. Ela te levará à escravidão. Ela te levará à pobreza. Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai. Porque às vezes nós achamos que a vida financeira não é tão espiritual assim, e nós empurramos com a barriga. Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado pela sabedoria de Salomão. Obrigado porque o Senhor o inspirou a escrever essas coisas. Obrigado. Tantas outras lições, ó Deus, que não tem como trazermos nesse pouco tempo que temos, mas que com certeza ao sentarmos em casa e lermos novamente e fazermos novamente essa jornada em busca de sabedoria em Provérbios, nos 31 capítulos, ó Deus, encontraremos mais e mais lições sobre a nossa vida financeira, sobre prosperidade, sobre dívidas e tantas outras coisas relacionadas à vida financeira, Pai, e à abundância que o Senhor tem para nós. Então ajude o teu povo nessa noite, Pai. Ajuda-os. Aquele que precisa de uma alavancagem, ajuda, Deus, para a glória do teu nome. Deus, distribui ideias aí, ó, para os empresários, distribui ideias para os microempreendedores individuais, distribui ideias aí para os profissionais liberais, distribui ideias para aquele que está empregado, CLT, está ganhando pouco e precisa de algo assim extraordinário, e aquele que, ó Deus querido, fez isso e está pedindo ao Senhor ideia. Prospera para a glória do teu nome. Faz, ó Deus, a abundância do Senhor aparecer, faz a abundância do Senhor prosperar de maneira extraordinária. Ajuda, ó Deus. Agora também, Pai, eu lhe peço,
dê sabedoria de gestão do recurso para glorificar o Teu nome, Pai. Que cada um saiba viver, ó Deus, com a abundância do Senhor, na etapa do Senhor, do jeito do Senhor, para a glória do Senhor, e não para mostrar para os outros, não para viver de aparência, não, Senhor. Se for andar, ó Pai querido, de um carro bom, tenha condição para ter. Se não tiver condição para ter, que pegue um carro menos bom, se assim existe, se essa palavra existe, mas a gente inventa. Em nome de Jesus, Pai, faz isso para o Teu povo entender, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, para que, ó Deus querido, a abundância do Senhor possa vir. Um grão, 3 espigas, e depois planta uma espiga de novo, outras 400 sementes nascerão, e assim Deus, ano a ano, mês a mês, a prosperidade do Senhor sobre a vida do Teu povo. Mas que cada um entenda, ó Deus, que quando chegar lá, na prosperidade abundante, ó Pai, que se coloque à disposição do Senhor desde o primeiro dia em que começou a planejar, e nunca saia desse caminho de ser bênção e ter uma alma generosa, até chegar, ó Deus, aonde o Senhor quer que chegue. Que quanto mais recursos o Senhor der, mais vai investir na obra do Senhor, mais vai derramar, ó Deus, para prosperar o reino do Senhor, e assim o Senhor poderá usar cada vez mais, com pouco, com médio ou com muito, para o louvor e glória do Teu nome. Nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos por esses belos conselhos de Salomão, em nome de Jesus, amém e amém. Então fala para quem está do seu lado, torna-te praticante dessa palavra em nome de Jesus. Torna-te praticante dessa palavra em nome de Jesus.